Fala, galerinha. Hoje a gente tá aí com a terceira aula de soluções, né? Como a gente combinou, eu ia dividir soluções. Uma parte seria a parte de revisão e uma parte seria matéria nova. Essa aqui ainda é revisão, tá? Então, eu vou fazer alguns exercícios também para vocês lembrarem como é que faz. Vamos lá, galera. As unidades de concentração, uma relação entre a massa dissoluta e volume de solução, ou massa dissoluto e quantidade de solução em percentual em massa, em volume. Eu dividi em mais de uma aula para não ficar muito pesado, tá? Então, primeira concentração comum é a mais fácil, é a concentração que a gente chama de grama por litro. Então, a massa dissoluto em grama, tá aqui, ó, a massa dissoluto tem que estar em grama e o volume da solução tem que estar em litro. Se não tiver, tem que passar. A gente vai ver alguns exercícios que eu vou ter que passar essa unidade, trocar essa unidade. Aqui, quando você lê essa forma escrita desse jeito aqui, a interpretação é: eu tenho 80 gramas de NaOH para cada litro de solução. Essa é a interpretação, beleza? Bem tranquilo, bem. Só sempre lembra, a massa obrigatoriamente tem que estar em grama. Se eu te der em quilo, tonelada, miligrama, tem que passar para grama. E o volume tem que estar em litro. Então, se eu te der em mililitro, centímetro cúbico, você tem que passar para litro, tá? Aqui, só para você ter uma ideia de que as unidades de concentração, elas podem ser proporcionais. Então, aqui eu coloquei 20 gramas em 1 litro, e aí 20 dividido por 1, eu vou ter uma solução 20 gramas por litro. Aqui eu coloquei 60 em 3 litros. Repara que quando eu faço a conta, continua dando 20 gramas por litro, tá? Então, eu posso dizer que elas são proporcionais à quantidade de soluto e solução, né? Solvente, solução que eu coloque. Um detalhe importante para outras questões é que se nessa solução aqui você extrair 10 ml, como é proporcional, você estará extraindo 10 ml de uma solução 20 gramas por litro, né? Você não está extraindo a mesma massa de soluto, você não está extraindo a mesma quantidade de soluto, mas você está extraindo uma quantidade proporcional, tá bom? E aí, o primeiro exercício que a gente vai fazer, eu preparei aqui vários exercícios para vocês nessa aula, tá? Então, a gente vai fazer o primeiro exercício. Uma solução foi preparada dissolvendo 4 gramas de cloreto de sódio em 20 litros de água. Considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual é a concentração final? Eu tanto posso fazer utilizando, ó, C igual a M sobre V. E aí eu tenho isso aqui é a massa de cloreto de sódio. Então, eu tenho a massa de cloreto, 4. Aqui 4,0 você pode botar 4. Aqui eu tenho o volume, 2 litros. Então, já está na unidade que eu quero, grama e litro. Então, volume 2. E eu quero saber qual é a concentração. Eu quero saber isso aqui, ó, concentração. Então, 4 sobre 2 igual a 2 gramas por litro. Então, tá aqui a minha respostinha. Fê, e se eu não decorar a fórmula? Só posso fazer decorando fórmula? Não. Você pode dizer que 4 gramas de NaCl estão para 2 litros de solução. Mas eu quero em grama por litro. Então, 1 litro de solução, qual a massa que eu vou ter? E eu vou ter os mesmos 2 gramas por litro. Então, você não é obrigado a usar a fórmula, aí você escolhe ou essa ou essa. Não precisa fazer as duas, tá? Ou uma forma ou a outra. Complete as lacunas da frase a seguir, colocando os valores corretos. Então, a gente vai calcular, né, na verdade. Uma solução que apresenta 80 gramas por litro apresenta, aqui ó, quanto que ele tem de soluto? 80 gramas de soluto por litro de solução. Portanto, em 10 litros, então olha só, eu posso fazer tanto por fórmula, C igual a M sobre V, ele me deu a concentração 80, eu quero saber qual a massa
E agora, para essa segunda, o meu volume mudou para 10 litros, ó. Que aqui estava fácil, né? 80 gramas em 1 litro, então 80 gramas por litro, tá? Só uma leitura. Aqui ele agora fala em 10 litros, ó. Ele aumentou para 10 litros. Então, multiplicando aqui, 80 vezes 10, a minha massa, vou botar aqui, a minha massa vai ser de 800 gramas de soluto, tá? Então, aqui, 800. Fê, de novo, preciso trabalhar só em fórmula? Não. Você pode dizer que é 80 gramas de soluto em 1 litro de solução. Quando eu tiver 10 litros de solução, quanto que eu vou ter? E vai dar os mesmos 800 gramas de soluto. Beleza? Outra questãozinha, ele vai falar do NaOH. Ele quer a concentração por litro de uma solução 4 gramas por 500 ml. Posso fazer por fórmula, então C igual a M sobre V. A concentração que ele quer, eu tenho 4 gramas, aqui ó, é 4,04. Em 500 ml, aqui eu vou ter uma mudança de unidade, eu não posso trabalhar em 500 ml, então 500 ml é igual a meio litro. Então, quando eu uso a fórmula, eu sou obrigada a passar para litro. Então, 0,5. Para facilitar a tua vida, eu, quando multiplico em cima e embaixo pelo mesmo valor, eu não altero a fração. Então, eu vou facilitar a minha conta, vou multiplicar em cima e embaixo por 10. Então, eu vou fazer assim, ó, vezes 10, vezes 10. Fê, é obrigatório fazer isso? Não, mas a conta vai ficar mais fácil. Se eu multiplicar aqui por 10, isso vira 4. 4 não, 40. Se eu multiplicar aqui por 10, isso vira 5. Aí é moleza, né? 40 dividido por 5 igual a 8 gramas por litro. Se você quiser fazer por regra de 3, aí é só você ajustar a unidade de uma forma mais fácil. Eu gosto mais de fazer por regra de 3. Então, vou dizer que eu tenho 4 gramas de NaOH num volume de 500 ml, tá? Quando eu tiver 1000 ml, aí você vê que eu só ajustei aqui, tá vendo? Por que 1000 ml? Porque eu quero por litro, e 1000 ml equivale a 1 litro. Aí a conta fica mais fácil, porque daqui para cá é só multiplicar por 2, daqui para cá só multiplicar por 2, e o meu X dá o mesmo 8 gramas por litro. Volto a falar, não precisa fazer das duas formas. Escolhe uma e faz uma das formas só. Eu quero preparar 200 ml de uma solução que tem uma concentração de 5 gramas por litro. Quanto que eu vou precisar de soluto? Então, de novo, ó, C igual a M sobre V. Eu vou ter concentração, eu já tenho 5. A massa é o que eu quero saber. E o volume é 200 ml. Aí foi o que eu falei, não posso usar volume 200 ml quando eu tenho a fórmula. Quando eu tenho a fórmula, eu tenho que passar para litro. Então, isso aqui vira 0,2. E aí, é só multiplicar cruzado. A minha massa vai ser igual a 5 vezes... Aí, eu vou botar em notação científica para ficar mais fácil, tá? 2 vezes 10 a menos 1. Só botei em notação científica. Então, a massa aqui, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 10 a menos 1, 1 grama. Beleza? Então, eu preciso de 1 grama para preparar essa solução. E aí, de novo, Fê, precisa fazer por fórmula? Não. Se você quiser fazer por regra de 3, dá. Você tem uma solução, 5 gramas. Aí, de novo, para facilitar a conta, na regra de 3 eu posso usar aqui 1000 ml, vai ficar mais fácil, ó. 1000 ml. Por que 1000 ml? Porque ele vale 1 litro. Só que como aqui tá em 200 ml, ó, eu vou botar 200 aqui. Daqui para cá, eu dividi por 5. Então, daqui para cá, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dividir por 5.
E aí eu vou ter 1 grama de soluto. Mesma coisa, tá igualzinho. Nessa letra C, ele quer o volume em ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, que tem exatamente 1 mol. Então, ele já está dizendo, ó, ele tem 1 mol, então ele tem 40 gramas. E a solução tem concentração de 80 gramas por litro. Então, mesma coisa, ó, C igual a M sobre V. Ele me deu a massa molar, 40, e disse que eu tenho exatamente esta massa. Eu tenho exatamente essa quantidade de massa. Então, a minha massa eu sei que é 40. Ele diz que a concentração é 80. Então, a concentração é 80 gramas por litro, ele quer saber o volume. Só toma cuidado, porque pela fórmula, o volume sai em litro e ele quer o volume em ml. Então, vou ter que fazer um ajuste depois. Então, ó, V igual 40 sobre 80. Eu só troquei os dois de lugar. Desci esse dividindo, subi esse multiplicando. Posso cortar os zeros. Simplificando, 4 dividido por 8 igual 0,5 litros, tá? Como ele quer em ml, eu vou ter 500 ml. De novo, se eu não quiser fazer por fórmula, tem problema? Não, não tem problema. Eu posso dizer que eu tenho uma concentração de 80 gramas em 1 litro. Como ele quer em ml, eu posso dizer que eu tenho 80 gramas de NaOH em 1000 ml, que equivale a 1 litro. Ah, mas eu não tenho 80, eu tenho 40 gramas de NaOH. Daqui para cá, dividir por 2. Daqui para cá, divido por 2 e o meu X já sai em ml, porque eu já botei em cima em ml, e aí a resposta sai direto, 500 mililitros. Aqui eu ainda vou ter que fazer uma passagem de unidade, tá bom? A densidade vocês já viram lá no primeiro ano, né? É uma relação de massa por volume. O que eu tenho que me preocupar é que na solução não é uma massa qualquer, é massa da solução. E o volume não é um volume qualquer, é um volume por ela ocupada, ou seja, volume da solução, tá? Então, é massa de solução por volume de solução, beleza? Parece com concentração comum. Toma cuidado, vou até botar aqui em cima para vocês ficarem espertos. Olha só, cuidado com isso aqui, ó. Parece igualzinho, né? Mas aqui em cima, quando é concentração comum, é soluto, ok? Enquanto aqui é solução. Então, tem diferença. Aqui, a gente colocou, a NaOH tem 1000 gramas por litro. 1000 gramas de solução por 1000 ml, 1 litro de solução, tá? Então, é solução por solução, ok? Esse 1000 aqui, ou 1 quilo, né? Ele aqui, ó, ele junta soluto e solvente, tá? Aqui eu tenho soluto mais solvente. Aqui eu só tenho soluto. Na concentração comum, lá em cima é só soluto. Aqui é soluto e solvente juntos. Então, ele diz que cada solução de NaOH possui 1 quilo ou 1000 gramas. E aí, essa coisa que eu chamei a atenção para vocês, né? Fiz uma solução, misturei 80 gramas de NaOH com 920 de água. Então, essa solução que eu acabei de falar acaba dando 1000 gramas. Gente, eu tô com um pouco de falta de ar, tá? Então, eu tô falando meio devagar, vou pausar algumas vezes, mas é isso, tô com um pouquinho de falta de ar. E aí, a densidade 1000 gramas por litro, mais a concentração comum, que é só soluto, esses 80 gramas, equivale só a NaOH. Aí é 80, ó. Os 1000 ml equivale ao NaOH mais a água. Então, aqui a gente tem uma questão de densidade, ela é bem fácil. Repara que ele aqui mistura, ó, 30 gramas de um sal. Então, isso aqui é o soluto.
com 300 gramas de água. Isso aqui é o solvente. Quanto que eu tenho de solução? Massa de solução. Então, vamos lá. Massa da solução. Eu tenho 30 do soluto mais 300 de solvente. Então, eu tenho 330 gramas de solução. Beleza? E aí ele me dá um volume de 300 ml, ele quer a densidade. Então, a densidade igual a massa sobre volume, só lembrando que a densidade não é qualquer massa, é a massa da solução. Então, 330 gramas dividido por um volume, que aqui pode ficar em ml, tá? Porque, olha só, é grama por ml. Diferente da concentração comum, que é massa sobre volume, mas essa massa, além de ser do soluto, o volume tem que estar em litro, tá? Aqui ele quer grama por ml, então aqui eu vou colocar 300 mesmo. Muita atenção para as unidades, tá? As unidades te ajudam bastante. Cortei os zeros. Posso fazer, para ficar mais fácil, 33 sobre 3 vezes 10. Isso vai facilitar a vida. Aí eu posso simplificar, 33 dividido por 3 dá 11, e 11 dividido por 10 dá 1,1 gramas por mililitro, beleza? Então, tá aqui a minha respostinha. Concentração molar ou molaridade é o número de mol dividido pelo volume da solução em litro. Mol de soluto por volume em litro de solução. E aí, o número de mol, se vocês lembrarem, é massa sobre massa molar, tá? Então, a gente tem, ó, molaridade, esse M enfeitadinho aqui mesmo, tá? É a quantidade de mol, 1 mol, 2 mol, 3 mol, 4 mol, dividido pelo volume da solução em litro. Então, eu tenho que trabalhar com mol e litro. Mas, o número de mol, só para lembrar que esse N é número de mol, tá aqui, inclusive, ó. Número de mol, tá? Ele pode ser calculado como a massa do soluto, ó, isso aqui é massa do soluto, e aqui é a massa molar, é a massa da tabela, vou até botar aqui para vocês, ó. Essa é a massa da tabela. Beleza? E aí a fórmula, se eu quiser fazer ela completinha, ela fica assim. Eu substituo esse N aqui, ó, substituir, e aí eu fico como massa do soluto, massa molar do soluto, volume de solução. Ele aqui me deu um exemplo, NaOH 2 mol por litro ou 2 molar. O que isso significa? A interpretação dessa fala é que cada litro de solução possui 2 mol de NaOH. Como cada mol de NaOH vale 40 gramas, esses 2 mols aqui equivaleriam a 2 vezes 40 gramas, que equivalem a 80 gramas, beleza? Aqui é a mesma coisa que eu falei da outra vez, né? A gente tem uma solução meio mol por litro, e aí eu multipliquei tudo por 3, ó. Multipliquei isso aqui por 3, deu 1,5. Multipliquei 1, deu 3. Não mudei a concentração está proporcional. Significa dizer que se eu tirar uma pequena quantidade dessa solução aqui, qualquer pequena quantidade, ela ainda assim manterá o valor de meio mol por litro. Mesmo que eu tire 10 ml, 1 ml, 5 ml, porque eu estou tirando proporcional, quantidade soluta e quantidade de solução. Bom, calcule a concentração da solução em mol por litro, ou a molaridade, né? Para preparar dissolvendo 18 gramas de glicose em 1 litro de solução. Essa tá molezinha, tá? Então, ó, molaridade é igual a massa molar, volume. Molaridade é igual massa, 18 gramas, ó. Ele fala que eu usei 18 gramas de glicose. Ele fala do volume, ó. 1 litro já está em litro, beleza, não vou precisar transformar. Já está em litro, ó. 1 litro.
E a massa molar ele me deu, que beleza, 18 gramas por mol. O que isso significa? Fazendo essa conta, divide 18 não, 180. Deixa eu apagar aqui. Não é 18, é 180. Só uma correçãozinha. E aí, só fazendo a conta, né? 18 dividido por 180, aqui dá 1, aqui dá 10. Aqui vai ser 1 dividido por 10, o que vai me dar 0,1 mol por litro. Fê, e se eu não gostar de fórmula, né? Aquilo que eu já falei da outra vez. Posso fazer por regra de 3? Pode. Você pode dizer o seguinte, ó. Você tem aqui, ó, 180 gramas de glicose. Ele diz para mim que é 1 mol. Ah, então, quando eu tiver 18 gramas dessa mesma glicose, eu vou ter X. Daqui para cá, divisão por 10. Daqui para cá, divisão por 10. Então, meu X é igual a 0,1 mol. Mas ele diz para mim que isso está em 1 litro, ó. Ele já dá essa informação. Então, eu posso dizer que eu tenho 0,1 mol por litro direto, tá? Então, tá aqui a resposta, 0,1 mol por litro. Como ele não me deu outro volume, se ele tivesse dado outro volume, a gente ia ter que ajustar. Aqui é a mesma coisa, ó. No preparo de uma solução aquosa foi usado 0,4 gramas de hidróxido de sódio como soluto. E ele sabe que a concentração é 0,05, ele quer o volume final. Então, vamos fazer por fórmula primeiro. Molaridade igual a massa sobre massa molar volume. Ele me deu a massa de hidróxido de sódio, então a massa dele 0,4. Ele me deu a molaridade, que é 0,05. Aqui temos um problema que você precisa saber que o hidróxido de sódio é NaOH. Lembrando que isso é matéria do primeiro ano, né? E aí, quando você faz essa massa molar, você vai somar 23 16 mais 1. 23 do sódio, 16 do oxigênio, 1 do hidrogênio. Isso você tem na tabela periódica. Então, isso aqui dá 40 gramas para cada mol. Então, a massa molar, 40 gramas. E ele quer o volume, tá? E aí, você vê que o volume está em litro. Então, é bom que economiza meu tempo. Então, arrumando essa baderna aqui, ó, eu vou jogar o V para cima. Vou botar isso aqui em notação científica. 4 vezes 10 a menos 1. Vou botar esse 40 em notação científica. 4 vezes 10. Vou botar esse 40 no lugar do V, já em notação científica. Então, 5 vezes 10 a menos 2. Então, quarto foi com 4, ok? Esse 10 aqui, ele pode subir. Se ele subir, ele que está como 10 elevado a 1, ele vai como 10 elevado a menos 1. Então, olha que legal. Vai ficar 10 a menos 1, que multiplica 10 a menos 1, sobre 5 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 1 com 10 a menos 1 dá 10 a menos 2, ou seja, eu vou cortar isso aqui com isso aqui. Meu volume é 1 sobre 5, que é igual a 0,2 litros. Tá bom? Aí vem de novo a pergunta que eu tô fazendo toda a questão. Tem que fazer por fórmula? Não, não precisa fazer por fórmula. Você pode dizer que 40 gramas de NaOH igual a 1 mol. A gente viu aqui em cima. E 0,4, né? O 4 vezes 10 a menos 1. Vai dar X, tá? Meu X aqui vai ser igual a 0,4, que é 4 vezes 10 a menos 1, sobre 40, que é 4 vezes 10. Corta, corta, isso aqui sobe. Então, isso aqui vai dar 10 a menos 2 mol.
esse 10 a menos 2 mol está num volume, perdão, deixa eu ajustar isso aqui. Só para não ficar fora da ordem, tá? Eu ia botar aqui num volume que você quer saber, mas vou dar uma melhorada para ficar mais fácil você enxergar. Dá no mesmo, tá? Eu vou começar por aqui, ó, 0,05 mol por litro. Então, eu tenho 5 vezes 10 a menos 2 mol em 1 litro. Como aqui tá tudo em litro, tá? Vou deixar em litro, em 1 litro. E quando eu tiver 10 a menos 2 mol, X. Aí, daqui para cá, dividir por 5, daqui para cá, dividir por 5 também. O que vai me dar os mesmos 0,2 mol por litro. Tá? Então, tanto faz. Você... Mol por litro, ó. Hoje eu tô desatenta. Eu tô falando de volume. Não é mol por litro, é só litro. Vou consertar aqui. É litro embaixo de litro, então 0,2 litros. O mol eu tô cortando. Esse mol vai cortar com esse mol aqui. E esse 10 a menos 2 vai cortar com esse 10 a menos 2. Então, só dividir por 5, só dividir por 5. Próxima questão, questão 3. Ele está falando que o mercúrio é um metal tóxico, ele vai ser absorvido por via gastrointestinal. Ele diz que a análise dessa água de um rio contaminado mostrou 5 vezes 10 a menos 5 mol. Esse M grande aqui, gente, ó. Para quem não sabe, esse M grandão aqui é a mesma coisa que mol por litro, tá? Ele quer a massa aproximada, cuidado, porque ele quer a massa em miligrama, em que eu vou ter em 250 ml. Então, vamos lá. Molaridade é igual a massa molar, volume. A molaridade, ele me deu 5 vezes 10 a menos 5. A massa, ele tá perguntando em miligrama. Aqui vai sair a massa em grama. A massa molar, ele me deu 200 gramas por mol. E o volume, se eu vou trabalhar na fórmula, eu tenho que trabalhar em ml, tá? Então, eu tenho que colocar 0,25. Ok? Joga tudo para lá multiplicando. Então, a minha massa vai ser igual 5 vezes 10 a menos 5. 200, eu vou escrever como 2 vezes 10 ao quadrado. E 0,25 eu vou escrever como 25 vezes 10 a menos 2, tá? Ó, beleza. 10 a menos 2 com 10 a 2 vai dar 10 elevado a 0, que dá 1. 5 vezes 2 vai dar 10. Então, a massa aqui vai ser 10 vezes 25 vezes 10 a menos 5. Pô, moleza. 10 vezes 25, 250. Vezes 10 a menos 5 gramas. Para passar para miligrama, você vai multiplicar por 1000, tá? Então, você vai multiplicar por 1000, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a 3, para passar para miligrama. Então, vou ter 250 vezes 10 a menos 2 miligramas, que equivalem a 2,5. É só você andar com a vírgula. Tá com a vírgula aqui, ó. 1, 2, dá 2,5 miligramas. Beleza? Mesma coisa. Fê, sou obrigada a trabalhar, né, por fórmula? Dá para trabalhar por regra de 3? Tá. Essa questão aqui vai ficar chatinha de trabalhar por regra de 3, mas você já viu que dá. Aí é só você escolher fazer as regras de 3, mas essa aqui vai dar trabalho. Então, vou deixar assim mesmo para facilitar a tua vida. Concentração molar de soluções iônicas, né? O que é importante na concentração molar de soluções iônicas? Saber dissociar o meu soluto, saber separar cátions e ânions, tá? Então, aqui, um NaCl dá um Na+, um Cl-. Um CaCl2, eu tenho um Ca2+, só toma cuidado que o cálcio é da 2A, então quem é da 2A tem NOx mais 2, ok?
O cloro é da 7A, 7A vale menos 1 quando ele é o elemento mais eletronegativo. E nesse caso ele é, eu vejo porque ele é o último elemento escrito aqui. E o L2SO4, 3, você vê que eu tenho 2 alumínios e 3 sulfatos. O alumínio tem NOx fixo, mais 3, tá? O alumínio é fixo. O SO4 veio do H2SO4. O H2SO4 tem 2 de H+, e tem 1 de SO4, e a carga dele é fácil de você ver. É o número de hidrogênios que está aqui, só com sinal negativo. Eu tenho 2 hidrogênios, então ele é menos 2. Então tá aqui, ó, SO4 menos 2, e eu tenho aqui, ó, 3 de SO4 menos 2, tá bom? Esse aqui tá bem fácil, ó, calcule as concentrações de cálcio e de hidroxila, só que ele já me deu a concentração, tá bem facinho. É só pensar que CaOH2, ele me dá um cálcio 2+, 2 hidroxilas. Se aqui é 0,01, aqui é igual, ó, é 1 para 1. Então, aqui é igualzinho, 0,01, e aqui é 1 para 2. E aqui eu vou dobrar 0,02, tá? Então, bem tranquilo, bem direto. Aqui já vai me dar um pouquinho mais de trabalho, porque ele quer as quantidades de alumínio e sulfato. A gente já viu, vou botar a reação dele aqui, ó. O Al2SO4, 3, ele me dá 2 mol de alumínio 3+, lembrando que alumínio tem NOx fixo, e 3 mols de SO4 menos 2, que eu já mostrei para você de onde vem esse menos 2. Ele até me deu aqui, que facilitava a vida, né? Então, ó, molaridade igual a massa molar vezes volume. Molaridade, eu quero saber. A massa, ele me deu aqui, ó, 68,4. A massa molar eu vou ter que calcular, tá? Então, eu vou botar aqui embaixo só os valores da conta, que aí depois eu boto o resultado lá embaixo. O alumínio é 27, então 27 vezes 2. Mais o enxofre é 32. E aí eu tenho 3 enxofres aqui, ó. Ele está multiplicado por 3. Vezes 3. Oxigênio é 16. E aqui eu tenho vezes 12, ó. O número de fora eu multiplico de dentro, então vezes 12. Isso tudo vai me dar 342 gramas por cada mol. Então, tá aqui, ó, 3, 4, 2. E o meu volume, ele fala em 100 mililitros. E aí, na fórmula, eu sou obrigada a passar para litro, 0,1 litro. Arrumando essa bagaça toda aqui, vai ficar bem fácil, porque a molaridade é igual. Vou botar tudo em notação científica, ó. 684 vezes 10 a menos 1. Aqui, 342. E 342, Fernanda. Ó, 342. E aqui é 10 a menos 1 também, ó. Então, ó, cortou. Isso aqui vai dar 2. Portanto, a molaridade é igual a 2 mol por litro, tá? Mas esse 2 mol por litro é de quem? É do Al2 SO4 3. Mas ele não quer isso. Ele quer do alumínio e do sulfato. Que a gente já viu que eu tenho 2 e 3. Mas ele me deu uma outra informação aqui que é importante. Ele disse que o grau de dissociação é de 60%. Ou seja, só 60% de 2 vai sofrer o processo de separação dos íons. Então, beleza, eu posso cortar os zeros aqui. 6 vezes 2, 12, dividido por 10, 1,2 mol por litro. Só 1,2 mol por litro desse cara aqui vai separar, tá? E aí é que vem o detalhe.
eu sei que se só 1,2 desse cara que vai conseguir separar, esse aqui, ó, é 1:2. Então, aqui é o dobro. Então, o alumínio vai ser o dobro desse 1,2. Porque aqui, ó, eu tenho 2 vezes o alumínio. Então, eu vou fazer 2 vezes 1,2, o que vai me dar 2,4 mol por litro. E o sulfato vai ser 3 vezes esse 1,2, o que vai me dar 3,6. Então, mol por litro. Então, essa é a resposta. Essa é uma questão um pouco mais trabalhada, né? Um pouco mais elaborada. Ela fala em percentual de dissociação, que é o quanto realmente dissocia. Nem tudo que você bota na água às vezes dissocia. Vocês estão acostumados com sal de cozinha, que você bota lá e dissolve tudo, mas nem todo sal dissolve tudo, tá? Às vezes tem sal que só dissolve uma parte. Bom, galera, com isso a gente fecha essa terceira parte. Essa terceira parte ainda é revisão. A próxima já vai ter matéria nova, tá bom? Beijos!